Ei, gente! Hoje eu estou aqui nesse vídeo para responder a dúvida de uma seguidora. Ela escreveu assim, é a Maria Zenilda da Silva Souza. Uma sugestão de vídeo, gosto muito das suas explicações. Quando sei que um alimento é rico em calorias e baixo em carbo, qual é o melhor? Bem legal essa dúvida. Nunca sei diferenciar. Você poderia fazer um vídeo explicando a diferença em ser baixo em carbo e alto em calorias? Quais os benefícios e malefícios para um diabético? Alguns conceitos a gente tem que entender. Primeiro, o paciente diabético, a primeira coisa que ele tem que olhar é a quantidade de carboidratos durante o dia. Então, é importante, se ele não tem essa noção da quantidade de carboidratos que ele deveria ingerir ao longo do dia, de acordo com as medicações que ele usa, de acordo com a atividade física, de acordo com os exames, né? Então, por isso que é muito importante a individualização. Ele conseguir ter uma quantidade de carboidratos ao longo do dia, não só quantidade, mas qualidade dos carboidratos, para que essa glicemia fique mais estável. Então, vamos entender que o paciente diabético, ele tem uma dificuldade no metabolismo dos carboidratos. Então, o carboidrato, querendo ou não, é um macronutriente que a gente tem que dar mais atenção. É importante que o paciente diabético entenda que ele tem que ter menos carboidratos densos que elevam a glicemia rapidamente. Eu tenho vários vídeos aqui no canal em que eu ensino como baixar a glicemia de forma mais natural, controlando aí esses carboidratos na alimentação. Mas a dúvida dela é em relação às calorias, né? Será que eu também não tenho que olhar as calorias da alimentação? Se o paciente diabético, além de diabético, ele estiver acima do peso, ele além de olhar os carboidratos, a dose de carboidratos durante esse dia, ele também vai ter que olhar as calorias, ele vai ter que ter um déficit calórico para ele começar a ter um processo de perda de peso. Porque o emagrecimento faz com que a glicose consiga entrar mais para dentro da célula, facilita essa ação da insulina. Então, o emagrecimento melhora essa resistência insulínica, principalmente no diabetes do tipo 2, que geralmente vem acompanhada aí de excesso de peso. Então também é interessante a pessoa olhar, se ela estiver acima do peso, a quantidade de calorias. E aí vem essa questão. Muitos alimentos que são baixos em carboidrato, eles são ricos em gordura. E aí vamos para o que ela perguntou. Como saber que um alimento é mais calórico? O que é melhor para o diabético? Então depende se você também precisa do emagrecimento. Agora vamos para os conceitos de calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, em média. 1 grama de proteína são 4 calorias. E 1 grama de gordura já são 9 calorias. Acontece que a maioria dos alimentos não tem apenas um macronutriente. Às vezes o alimento ele tem uma porção de carboidratos, ele tem uma porção de proteínas nele e ele também tem uma porção de gorduras ali. E aí, para somar as calorias, a gente tem as tabelas de calorias aí. Qual que é o cálculo a ser feito? O alimento tem 10 gramas de carboidrato, né? Lembrando aí que 1 grama de carboidrato são 4 calorias, então a gente vai pegar 10 gramas de carboidrato que aquele alimento tem, multiplicar por 4 e saber quantas calorias vem da porção do carboidrato. A gente faz isso para proteína, faz para gordura, caso o alimento tenha os 3 macronutrientes, soma e consegue as calorias ali do alimento. Então é assim que a gente calcula, né, as calorias dos alimentos. Só que a natureza, ela é muito sábia. A maior parte dos alimentos que são ricos, eu falo dos alimentos naturais, tá? Que são ricos em gorduras, naturalmente eles já são pobres em carboidratos. Vamos pensar no abacate? O abacate a gente sabe que é uma fruta rica em gordura, pobre em carboidrato. Vamos pensar nas castanhas, nas nozes, nas amêndoas, nas oleaginosas. São frutinhas, são sementes ali ricas em gorduras e naturalmente pobre em carboidratos. Então, como saber que um alimento é mais calórico? Quando ele tem mais gordura na composição, ele vai ser um alimento mais calórico, porque lembra que 1 grama de gordura, 9 calorias, 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína são 4 calorias. Então, toda vez que esse alimento ele for rico em gordura, ele vai ser um alimento mais calórico. Então, vamos pensar no azeite, nos óleos.
São alimentos que praticamente têm um macronutriente, que é a gordura. Uma colher de sopa de azeite chega a ter 100 calorias. Então, é um alimento calórico, mas nem por isso ele não é saudável. O contrário também acontece. Vamos pensar em um alimento natural, rico em carboidratos. A manga é um alimento naturalmente doce, concentrado em carboidratos. 100 gramas de manga tem 60 calorias. 100 gramas de abacate, 160 calorias. Então, por quê? Porque o macronutriente que predomina na manga é o carboidrato e não a gordura. Então, na maioria das vezes, de forma natural, a gente vai ter alimentos que são ricos em carboidratos, geralmente eles são pobres em gordura. E alimentos que de forma natural são ricos em gordura, geralmente eles são pobres em carboidratos. Então vamos para outro conceito que é muito importante a gente entender dentro dessa composição da dieta do diabético. Apesar do carboidrato ser menos calórico do que a gordura, 100% do carboidrato que a gente ingere vira glicose. Lembrando que essa absorção do carboidrato, ela acontece de forma muito rápida. Então o metabolismo do carboidrato, ele é rápido. Com 15 minutos você já está vendo esse efeito na sua corrente sanguínea, na elevação da glicemia. Com 2 horas esse carboidrato foi 100% absorvido. Ou seja, isso para a saciedade não é tão interessante. Então, pessoas que consomem muito carboidrato ao longo do dia, geralmente são pessoas que têm mais fome, porque o carboidrato, ele tem uma característica de absorção muito rápida. Em relação às proteínas, apenas 30 a 60% das proteínas que a gente ingere é que vão ser convertidas em glicose. Outra característica da proteína é que ela tem um tempo de digestão mais lento. Então, depois de 4 horas que a gente vai ter conseguido digerir toda essa proteína. E por isso, ela nos dá uma maior sensação de saciedade. Então, se a gente for relacionar carboidrato e proteína, em relação às calorias, os dois têm a mesma quantidade de calorias por grama, mas em relação à qualidade para controle glicêmico, o diabético deve preferenciar uma maior quantidade de proteínas, porque as proteínas são pobres em calorias, como os carboidratos, mas apenas 30 a 60% é que vai ser convertido em glicose, fora que num tempo de digestão maior. Então, confere mais saciedade. O paciente não vai ficar ali buscando alimentação o tempo todo. E isso gera um maior controle glicêmico. Agora vamos para a gordura. Apesar da gordura ser o macronutriente mais calórico, apenas 10% da gordura que a gente ingere é convertida em glicose. Fora que o tempo de digestão da gordura, em média, dura 5 horas. Então, é um macronutriente que menos impacta na glicemia, apesar de ser mais calórico. E, além disso, é um macronutriente que tem o maior tempo de digestão. Ou seja, é o macronutriente que mais nos dá saciedade. E é a partir daí que vem a estratégia low carb. Dietas com menor teor de carboidratos. Não são dietas zeradas em carboidratos. Uma dieta low carb mais flexível que o diabético pode fazer, pode ter até 130 gramas de carboidrato ao dia, dando preferência para carboidratos mais fibrosos, menos densos. Geralmente são os carboidratos vindos dos folhosos, dos legumes que dão mais por cima da terra, chuchu, abobrinha, repolho, quiabo. Então, esses alimentos, eles têm carboidrato sim, são pobres em calorias, porque eles têm pouca quantidade de gordura e são riquíssimos em fibras. Então, o diabético, ele tem que ter o carboidrato de fontes menos densas, que vão impactar menos na glicemia. Uma dieta com aporte proteico moderado, então uma dieta levemente hiperproteica e uma dieta também moderada em gorduras, claro, escolhendo melhor o tipo de gordura, gordura das castanhas, a gordura do azeite, a gordura do abacate, uma gordura mais anti-inflamatória. Então, se é um paciente diabético que além de controlar os carboidratos, ele também precisa controlar as calorias, ele não vai poder comer gorduras à vontade. Então, ele vai ter que porcionar o tamanho do abacate, ele pode preferir aí frutas com menor teor de carboidratos, mas que também são pobres em gorduras, como por exemplo os morangos, a cerola, o maracujá, o limão. Uma dica simples que eu dou para quem precisa
precisa do emagrecimento e também precisa da restrição de carboidratos, como no caso dos diabéticos que estão acima do peso, coloquem como base dessa alimentação low carb o natural. Vegetais fibrosos de baixo amido tem que estar predominando nesse prato. Uma boa fonte de proteínas mais magra e adicione gordura porcionando. Escolha uma fonte de gordura, uma maionese de abacate, ou uma maionese de ovo cozido, ou uma colher de sopa de sementes por cima dessa alimentação. Em relação às receitas, manere no tamanho da porção. Se não fosse low carb, você poderia comer 2, 3 pães? Não, você teria que comer um pão. Coma a porção da sua receita low carb como se ela não fosse low carb. Até porque a receita low carb ela vai te saciar mais, porque ela é rica em gordura e pobre em carboidratos. Mas coma uma porção daquele bolo, coma uma porção do pão, porque aí você vai conseguir o controle de carboidratos e também vai conseguir o controle calórico. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro para vocês. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, o que você achou desse conteúdo. Deixa o seu like, é muito importante para mim, o seu gostei. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Fui!